Hoje a gente vai falar de um tema que machuca muita gente. É o seguinte, às vezes, mesmo sabendo que alguém nos faz muito mal, a gente não consegue se desapegar desta pessoa. Por que isso acontece? E é exatamente para entender essa dinâmica que eu vou lhe contar a história de um pássaro que se jogou na boca de uma cobra. A imagem é divertida, pelo menos para mim é, mas serve para você entender e mudar isso na sua vida. Quer saber do que é que eu estou falando? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Certa vez, um pássaro estava numa floresta, um pássaro frágil, mas muito bonitinho, muito colorido ele, até que ele se viu diante de uma cobra ameaçadora. E ele não tinha como fugir da cobra. Aquela cobra deixou ele completamente paralisado. E no meio desta paralisia, diante daquela cobra, o que foi que o pássaro fez? Ele simplesmente voou e se jogou em direção à boca aberta da cobra. E aí você deve estar pensando, o que é que isso tem a ver comigo? Muito. Essa historinha foi usada como metáfora pelo psicanalista húngaro Sándor Ferenczi para explicar algo muito específico com relação ao comportamento humano diante de alguns traumas. Ferenczi percebeu que diante de um trauma extremo, sobretudo quando a pessoa se sente muito vulnerável, ela pode, ao invés de fazer o mecanismo, que seria o mecanismo mais comum, que é o de copiar o agressor, por exemplo, pessoas que passam por uma grande violência acabam se tornando violentas também. Isso seria o mais comum. A cópia do que me traumatizou, a cópia do comportamento do meu agressor. Esse seria o comportamento mais comum num trauma. Pois é, mas Ferenczi percebeu exatamente que em alguns casos a pessoa se rende e se identifica com o agressor ao invés de copiá-lo. Não é interessante? Ou seja, em um ato desesperado, a pessoa não apenas se rende ao agressor, ela se identifica com este agressor, ela se joga na boca da cobra. É como se, ao se entregar, ao voar para a boca da cobra, o pássaro dissesse assim: eu vou parar de sofrer, eu não aguento mais sofrer, e a saída para esse sofrimento é me render a esse agressor. Tá aqui, eu sou seu, vá, me leve. E muitas vezes na vida a gente faz isso. Crianças que passaram por pais ou mães abusivos, cuidadores de um modo geral abusivos, têm muito este comportamento, sabe? O comportamento de se jogar na boca, ou seja, de começar a entrar num processo autodestrutivo, como se essa autodestruição fosse diminuir o sofrimento por estar diante de uma situação da qual eu não posso escapar. Eu não posso escapar de um pai e de uma mãe que me agride. Eu, sendo criança, não tenho como. Se eu amo alguém e me sinto irremediavelmente ligado a essa pessoa afetivamente, e essa pessoa é só maus tratos comigo, às vezes, para parar de sofrer, eu me rendo e eu não consigo sair da boca da cobra. É lógico que esse movimento, essa identificação com o agressor que Ferenczi fala, não vai acontecer de uma forma consciente. Isso não é pensado matematicamente. É, no final das contas, uma defesa psíquica para lidar com o terror. Então, o terror do abandono, o terror de ficar sem aquela pessoa, o terror de ficar sozinho, o terror de, meu Deus, eu vou sofrer muito porque eu amo muito essa pessoa. É tanto terror que eu simplesmente não consigo deixar a pessoa. Ainda que a pessoa me deixe, eu vou atrás. Ainda que a cobra dê as costas, eu pego a cobra pelo rabo e me enfio na boca da cobra. Porque é um sofrimento tão grande que eu não consigo sair desse ciclo de ser o pássaro frágil que voa
para dentro da boca da cobra e diz: Dona Cobra, me engula. Me engula porque isso que eu estou sentindo tem que passar, me engula. E é nesse comportamento que a gente muitas vezes passa em diferentes momentos da vida, até na infância, que isso começa a moldar o nosso comportamento mais adiante quando nos apaixonamos. É como se nós tivéssemos absorvido uma forma de lidar com situações traumáticas, entende? Então há muitas pessoas que passam a ter na vida uma reação automática de submissão. Elas automaticamente se submetem e mais, elas começam a ter prazer na submissão. Se alguém a ama de verdade, a considera, a trata bem, ela não consegue. Ela precisa de alguém que a maltrate. Ela precisa estar submetida a isso. É como se o nosso inconsciente, ainda tentando sobreviver, dissesse assim: o caminho é ficar aí. O caminho é ficar no sofrimento. Você vai ficar, você se salva ficando no sofrimento. Se submeta. Não, não largue mão. Não, não deixe essa pessoa. Não, você precisa desse sofrimento. Para, bebê! Para, porque você não precisa ser o pássaro que voa para a boca da cobra, independentemente do que você tenha vivido. E eu imagino que você viveu coisas difíceis na sua vida. E eu imagino que você passou situações que você não merecia. Mas você pode parar com essa repetição traumática de ficar preso ou presa à ideia do me destrua para que eu pare de sofrer, me destrua para que eu pare de sofrer. Esse ciclo, né, que se repete, se repete, se repete. Então, a minha ideia com esse vídeo é que, ao entender essa dinâmica, você também comece a perceber que você tem escolha. Se em algum momento da sua vida que você passou por um trauma, você não teve de fato a escolha, agora você tem. Você pode e deve dar um passo para fora dessa situação. Você pode e deve buscar ajuda para resolver esse trauma que lhe deixa em looping, se jogando na boca da cobra. Ou seja, a metáfora do pássaro e da cobra não é um destino, não é que tem que ser assim, é um alerta para o que está acontecendo na sua vida e você não tem percebido isso. Então aprenda que libertar-se de uma relação, de uma situação que nos faz mal, é possível sim, com consciência, com determinação, com busca de ajuda e com o entendimento e a certeza de que nós podemos reescrever a nossa história. Não é bom? A gente acha que a nossa história ela é escrita pela genética, pelos outros, pela vida. Não! A nossa história é escrita por nós mesmos. Independentemente do que nos tenham feito, eu posso reescrever minha história. Então, agora que você entendeu que talvez você viva como um lindo passarinho que nasceu para voar, cantar, fazer ninhos, ao invés disso você viva se jogando na boca de uma furiosa cobra, reescreva sua história. Seja livre, livre para ser quem você é, sem dor e sem submissão. Pense nisso. Tchau, até a próxima!